Então, vamos lá para a nossa aula número 4, né? Uma aula bônus hoje com a Aline Cunha. Bem-vinda, Aline, fica à vontade, tá bom? Bem-vinda. Boa noite, Cris. Obrigada, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui dividindo essa sala aí com você, com essas mulheres, que eu ouvi um pouquinho aí, né, delas falando, e como a minha história se parece com a experiência de muitas aí que falaram, né? Boa noite, Evelyn, Rogéria, Rosiane. Rosiane, eu estou amando esse sotaque aí de vocês, né? Vocês. E a Evelyn também, carioca. Rogéria, fala da onde, Rogéria? Rio de Janeiro, Brasil. Olha, todas cariocas! Que delícia vocês todas! É muito legal esse sotaque. Eu sou apaixonada por esse sotaque carioca, né? Eu tenho tias que moram no Rio de Janeiro. Elas estiveram aqui em casa recentemente e é muito gostoso quando elas chegam. E eu acho o máximo ouvi-las falar por causa desse sotaque. Eu falo de Belo Horizonte, tá? Mineirinha aí, uai para vocês. Então, vocês vão estar ouvindo aí meu sotaque mineirês aí durante esse período. Meninas, enquanto, né, eu estava aqui ouvindo vocês, passando as tarefas para a Cris, eu fiquei voltando lá atrás na minha história, né? Como nós temos coisas em comuns e vocês nem sabem. Primeiramente, eu quero, antes de me apresentar, eu quero mostrar aqui, ó, Rogéria. Olha só, Rogéria, tá vendo? Faz parte da minha leitura, tá? Tá aqui, o meu tá lá, ó. Olha lá o meu lá em cima. Pois é, aqui, ó, tá marcadinho aqui, e eu marquei aqui pelo seguinte, essa frase que me chamou muita atenção, ó, quero compartilhar com vocês. Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota, tem grande possibilidade de algum dia ser bem-sucedido. Isso me chamou muita atenção, porque é o poder, literalmente, da autorresponsabilidade, né? Então, essa frase aqui, ela me chamou muita atenção, deixei até marcadinha ali por causa disso. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, ó. Alguém aí conhece? Claro que conhecem, né? Porque eu escutei Rogéria falar também do livro. Interrompi um pouco a leitura e voltei aqui e tal. E, Cris, sabe o que é isso? Mais do que ninguém, né, Cris? Olha ele lá, ó. Pois é, sabe o que é isso. Bom, gente, meu nome é Aline Cunha, é um prazer estar aqui com vocês. Sou coach também, assim como a Cris, né? Especialista em coach de relacionamento, tá? Devido à minha experiência pessoal de vida, eu me especializei em relacionamento, mas eu trabalho todo o processo de coach, assim como a Cris também trabalha, tá? Tenho um projeto, criadora de um projeto que a princípio era somente para mulheres, assim como o Cris também foi tocada aí pelo nosso pai maravilhoso, em trabalhar vocês, mulheres. Eu também, a princípio, fui tocada a trabalhar mulheres, até que um certo ponto nós percebemos que os homens também sofrem as mesmas coisas que nós. Então, a partir do próximo ano agora, 2022, pandemia já acabando, graças a Deus, a gente volta aí num trabalho do público misto, né? Abrindo aí o nosso projeto para o público misto. Nosso projeto chama-se Absoluta, que é literalmente ajudar as pessoas a se tornar uma pessoa absoluta, né? Pessoa absoluta é aquela pessoa que é completa em todas as áreas da sua vida. E o meu trabalho, né? Eu trabalho hoje não só com isso, tudo veio através do meu trabalho. Eu sou diretora e consultora de beleza da Mary Kay do Brasil, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Então, sou consultora e diretora da Mary Kay do Brasil e também me especializando aí em consultoria de imagem e estilo. Então, ou seja, pegar uma pessoa e ajudá-la, né, a se reencontrar em todos os aspectos que ela se propuser a isso. Conheci a Cris numa live que nós dividimos, a convite da Cleide, acredito eu que vocês talvez conheçam a Cleide, e foi aí que eu conheci a Cris,
uma pessoa que eu achei assim maravilhosa, né? Não sabia que ela era de Portugal, depois que eu fiquei sabendo, e hoje ela me convidou para estar aqui dividindo essa aula, né? Dando essa aula bônus para vocês, compartilhando da minha história. E eu quero falar para vocês que tudo que a Cris ensina para vocês foi o primeiro processo que eu, Aline, busquei. Porque eu também era assim como a Rosiane. Rosiane está de câmera aberta? Rosiane, abre sua câmera, minha linda. Todas nós já tivemos. Isso, a gente viu, isso aí. Nós já te vimos aqui, não precisa se esconder, mulher. Aqui você já está entre pessoas que já te conhecem, então sinta-se à vontade, tá? Sinta-se à vontade, câmera aberta, tá bom? Como a Cris disse, ninguém está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para dividir histórias, né? E para poder contribuir umas com as outras. O primeiro processo, gente, que aconteceu comigo, né? Eu acredito que a Cris ela nem ouviu essa parte minha da história, mas eu quero compartilhar com vocês, porque vai de encontro a muita coisa que eu ouvi aqui nesse início de aula, tá? Quem era a Aline? Quem era a Aline lá do passado? A Evelyn até perguntou a Rosiane, como que foi a sua infância, né? Nananã, essas coisas assim. A gente sabe que muitas das nossas crenças vêm lá da nossa infância. A Cris está trabalhando com vocês essa questão pessoal e é o nosso trabalho mesmo enquanto coach, e o que faz dar certo esse trabalho é vocês fazerem exatamente o que a Cris pede para que vocês façam. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito e nada é por acaso, tá? Então, a Aline, ela foi uma criança muito feliz, até um certo ponto, né, da infância dela, até que, num certo momento da infância, foi colocada uma crença de rejeição dentro da cabecinha daquela criança, tá? Uma criança, na época, com 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. Naquele momento, a Aline sem respostas, né? Aquela coisa de criança, mãe, é verdade? Ai, deixa isso para lá, menina, larga isso para lá. E aí eu cresci desse jeito, né? Me sentindo rejeitada pela minha própria mãe. Eu não conseguia falar para ela que eu amava, eu não conseguia abraçar a minha mãe, eu não conseguia demonstrar o meu afeto por ela durante todo o meu crescimento. Eu amava, eu a admirava, eu carrego grandes qualidades que eu herdei dela, mas eu não conseguia fazer isso, porque na minha cabecinha ela tinha me rejeitado enquanto eu era ainda um bebê, tá? E foi assim, cresci e fui crescendo com isso dentro de mim. E a gente cresce na fase dos irmãos, que os irmãos começam a falar para a gente, ah, você não é minha irmã, você foi achada na lata do lixo, alguém aí já viveu isso? Alguém aí já escutou isso dos irmãos? Pois é. Brincadeira de criança, né, gente? Brincadeira de criança. E eu fui vendo que se eu colocasse uma máscara ali, se eu me fizesse forte diante daquela situação, eu conseguia fazer com que as minhas irmãs parassem de fazer esse tipo de brincadeira que, no fundo, me machucava. Porque eu já achava que minha mãe não quis me ter, né, como filha. E ainda elas brincavam assim comigo, só reforçava em mim essa crença de não ser aceita. E vendo a Rosiane aí com essa dificuldade dela e tudo, eu também era bem assim. Eu era chamada para tudo na escola, para apresentar, eu sempre tive uma desenvoltura muito boa, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e tudo, muito expansiva, mas, no fundo, eu tremia toda por dentro, na hora de fazer as coisas. Mas, Rosiane, eu ia com medo mesmo. Isso foi uma coisa que eu aprendi desde a minha infância. Enfrentar os meus medos me levaria aonde eu precisava chegar. E isso foi para tudo, tá? Então, eu cresci uma pessoa sem autoestima. Não posso dizer nem que eu tinha autoestima baixa, tá? Mas era uma pessoa totalmente sem autoestima. Eu não conseguia, Rogéria, me olhar no espelho, tá? Não conseguia me olhar no espelho. Quando eu me olhava no espelho, eu só enxergava defeitos.
sempre tive os traços muito grandes, né? Como vocês estão vendo aí, ó, olhos grandes, nariz grande, boca grande. Então, assim, na escola era... Hoje tem um nome bonito de bullying, né? Mas naquela época era zoeira mesmo das crianças e eu cresci com isso. Então, eram vários apelidos. E quando eu me olhava no espelho, eu não conseguia enxergar em mim qualidades. Eu só conseguia enxergar em mim defeitos, tá? Então, eu não tinha essa questão de olhar no espelho. Quando, na época de adolescência, quando eu ia conhecer, né, pessoas, assim, uns rapazinhos e tal, eu ficava boba de ver com aqueles carinhas tão bonitinhos, ficavam doidos para poder estar ficando comigo, e eu falava, meu Deus do céu, eu sou uma mulher de muita sorte, né, porque só rapaz bonito está querendo ficar comigo, que sorte é essa? Eu achava que era sorte, porque eu não enxergava qualidade na minha pessoa, tá? E foi assim até eu crescer, e essa questão com a minha mãe também, sempre tive muito cuidado com o meu pai, mas com a minha mãe era aquela coisa, eu admirava, eu amava, mas eu não conseguia expressar para ela o meu sentimento, porque lá dentro tinha essa mágoa. Até que eu passei por um processo de coaching, e nesse processo de coaching foi me abrindo, né, foi me alargando a visão, e foi aonde eu participei de um treinamento chamado Leader Training. Nesse treinamento, eu tive um momento lá de uma regressão, na qual eu fui no ponto no exato momento onde foi me dito essa frase, né, de que eu estava sorrindo, feliz da vida, sorrindo e brincando ali entre família, tinha acabado a luz na minha casa, e quando acabava a luz a gente reunia a família inteira, e ali a gente ia contando casos e tal. E contaram um caso da minha irmã, e eu fui rindo e fazendo piada daquele caso, e essa minha irmã virou para mim e falou, não sei por que você está sorrindo, não era nem para você estar aqui, a minha mãe não queria ter você, né? Você veio de enxerida. E aí, nesse momento, foi aonde me veio esse gatilho, né? Essa chavinha aí ligada dentro de mim da rejeição da minha mãe. Mas, nesse momento dessa regressão, eu pude entender que a minha irmã só falou aquilo no momento de puro ciúme, crise de ciúme, né? Porque quando eu fiz a piada, eu sempre fui muito assim, muito alegre, né? De todas nós da família, eu sempre fui muito alegre e tal, e isso a incomodava. E foi aonde ela falou isso. E eu vi e falei, meu Deus, eu cresci a minha vida inteira achando que a minha mãe não me amava, achando que a minha mãe me rejeitou, e não foi verdade. Então, desde então, eu me reconciliei com a minha mãe, né? E contei para ela essa história e pude viver com a minha mãe assim os momentos mais felizes de mãe e filha. Isso eu já na fase adulta, tá? Então foi maravilhoso, foi libertador para mim, foi muito bom tudo isso, né? Em março desse ano eu perdi a minha mãezinha, né? Nessa pandemia de Covid, mas eu carrego em mim essa força que veio dela, né? E essa coisa de ter me reencontrado com ela, de ter conseguido durante anos, né, por várias vezes falar para ela o quanto eu a amava e ouvir dela também o quanto ela me amava. Mas enfim, num certo momento da minha vida eu conheci Mary Kay e eu era esteticista na época e eu buscava algo que eu pudesse ter tempo para minha filha. A minha filha estava com 3 aninhos, eu trabalhava fora, trabalhava em lojas, né? Eu era supervisora de uma rede de lojas, não sei se vocês conhecem, a Livraria Leitura, e eu era supervisora da Livraria Leitura, então cada dia eu estava numa loja diferente, supervisionando e tal, e eu não tinha muito tempo para poder cuidar dessa minha filha. Eu saí da Livraria Leitura, fiz um curso de estética e montei uma estética para mim. Mas a estética também me trazia satisfação de ver as mulheres saindo ali do meu consultório de estética felizes, satisfeitas, porém eu não tinha tempo para poder estar com a minha filha do mesmo jeito. Eu não tinha qualidade de vida. Por um lado eu estava realizada e por outro lado eu estava infeliz. E eu não sei se vocês também passam por isso, né, na vida de vocês. E foi aonde veio Mary Kay, eu conheci, eu fiquei encantada com tudo que eu vi da empresa, o princípio, o valor da empresa. Uma coisa que eu sempre tive comigo foi a fé. Tudo na minha vida,
tudo, exatamente tudo na minha vida é movida pela fé. Tudo. Tem coisas que vocês me perguntam, Aline, como que você fez isso? Eu viro para vocês e vou falar, meninas, foi pela fé. De verdade, porque não tem explicação. Tem coisa na vida da gente que é pela fé mesmo. E quando é de Deus, não tem explicação. Ninguém explica as coisas de Deus, né? A gente só vive as coisas de Deus. E aí, foi quando eu conheci a empresa e me falaram lá, os princípios da empresa é Deus em primeiro lugar, família em segundo e em terceiro negócio. Eu falei, opa, gostei. E aí vi mulheres felizes, mulheres lindas e tal, e eu me sentindo assim, peixe totalmente fora d'água, né? Porque eu não usava batom, eu usava só um lápis preto no olho para diminuir o tamanho dos meus olhos, porque também eu achava que eram grandes demais, mas não usava batom, não usava maquiagem, não usava nada disso. Eu tentava me esconder, né? Esconder a pessoa. E durante vários anos da minha vida eu vivia uma persona que não era a Aline real. Comecei na Mary Kay, fui me descobrindo e ali foi começando esse autorresgate, né? De quem sou eu? Essa pergunta que a Cris fez para a Rosiane aí, né? Quem é você? Fez para todas vocês, né? Quem é você? Vocês falaram do filme aí também. Então, eu fui voltando para esse autorresgate, quem é a Aline? E o olhar no espelho, meninas, fez toda a diferença. O que a Cris falou para vocês, não negligencie isso. Façam todos os dias. O mais difícil é você enfrentar-se diante do espelho. O maior julgamento, né, como a Rosiane disse, ela não sabe se é medo do julgamento dos outros ou se é algo dela mesma e tal, enfim. O maior julgamento é o nosso com nós mesmas. Nós somos muito mais cruéis com nós mesmas do que os outros são com a gente. Então, eu passei a me olhar no espelho. E quando eu ia atender as clientes, né, eu buscava colocar em mim a melhor imagem enquanto pessoa, porque uma pessoa que trabalha com beleza, ela precisa estar bem para ir atender outra pessoa. E quando eu chegava na casa das pessoas, as pessoas me olhavam assim e falavam, nossa, mas você é tão linda, que mulher bonita, seu marido não tem ciúme de você? E eu falava, que isso, meu marido é um gato, meu marido é lindo. Eu sou uma mulher de muita sorte, olha eu de novo me diminuindo e exaltando o marido. E aí eu sempre falava isso. E aí as pessoas falavam, não, agora eu fiquei curiosa para poder conhecer o seu marido. E aí eu mostrava uma foto, e as pessoas olhavam e falavam, olha, realmente ele é muito bonito, mas você é muito mais bonita do que ele. E eu fui ouvindo isso por várias vezes. E aí cai na frase que a Cris comentou com vocês, e eu aprendi na Mary Kay. Só que o Paulo Vieira mudou a frase, e na Mary Kay também eles mudaram a frase. A frase que eu aprendi é, finge que tá, que fica. Finge que tá, que fica. Finge que é, que você vai se tornar aquilo. Eu aprendi muito isso. Então, de tanto aquelas pessoas começarem a me elogiar, falar que eu era bonita, que eu era isso, que eu era aquilo, eu comecei a olhar no espelho. E ao invés de colocar os meus defeitos, de apontar os meus defeitos, eu comecei a me olhar e falei assim, Aline, você tem olhos enormes. Tudo que você coloca no seu olho, você vende. Né? Trabalho com maquiagem também, então, ou seja, tudo que você coloca nos seus olhos vendem. E era assim, eu colocava uma sombra, chegava na cliente, a cliente, eu quero essa sombra que você está usando. E aí eu passei a cuidar mais de mim. E aí eu olhava e falava assim, nossa, Aline, a sua boca é um outdoor, ela é enorme, ela é gigante, tudo que você colocar na sua boca vai vender. E aí eu passei a ousar e colocar batons mais ousados na minha boca. Eu nunca na minha vida tinha ousado em colocar um batom vermelho. Esmalte, gente, era só esmalte nude. Esmalte clarinho ou sem esmalte. Por quê? Tudo que era para chamar a atenção da minha pessoa, eu evitava, porque eu não queria chamar a atenção. Eu queria passar
totalmente despercebida aonde quer que eu fosse. Só que não tem jeito. A gente chama a atenção. E principalmente se nós somos pessoas carismáticas. Aí que a gente chama mais atenção ainda. A beleza, ela está no carisma, ela não está nessa embalagem aqui. Essa embalagem aqui, ela passa. Daqui uns anos, eu não sei como que vai estar essa embalagem aqui, mas o meu carisma, ninguém vai tirar de mim. Ele vai ser meu até o meu último segundo de vida, né? O sorriso que eu sempre gostei também é meu. E vai ser meu até o meu último suspiro de vida. E aí, eu fui começando essa transformação. E fui aprendendo a olhar e falar: ei, mulher, você tá bonita hoje, hein? Eita, mulher, você é maravilhosa. Mulher, você é poderosa, você é magnífica. Aonde você chega, você causa. Aonde você chega, você atrai. Você é um imã de atrair boas coisas, você é um imã de atrair pessoas maravilhosas para perto de você. E eu comecei a trabalhar tudo isso dentro de mim. Isso aqui, ó, é o meu mais novo caderninho da gratidão, tá? Olha aí, olha os exercícios de vocês aí. Todos os dias, tá aqui, ó. Todos os dias, escreve aqui as páginas e olha lá, ó, sem dar espaço, tá? Sem dar espaço. No mínimo 30 vezes. E esses exercícios foram me transformando. O cérebro da gente, a gente acha que o cérebro é muito inteligente. Ele é inteligente em partes. Por um lado, ele é inteligente, mas por outro, ele é bem burro. E ele é bem burro porque ele não sabe distinguir o real do imaginário. Nosso cérebro não sabe o que é real, o que está acontecendo, ou o que já aconteceu, ou o que ainda vai acontecer. Ele não sabe. Ele só sabe devido aos comandos que a gente manda para ele. Quando a gente pensa no passado, principalmente se foi um passado de dor, de traumas, traz para a gente um sentimento de tristeza e a nossa atitude mostra para ele que aquilo ali aconteceu. Se a gente não se livrar daquilo, toda vez que vier uma nova situação na nossa vida, a gente vai novamente ligar aquela chavinha que foi lá para o nosso HD interno, né? Do inconsciente, a gente liga a chavinha, vem o sentimento novamente. E o que vai acontecer, principalmente, nem nós sabemos o que vai acontecer, porque ainda não aconteceu, quem dirá o nosso cérebro. Então, quando vocês fazem o exercício que a Cris passou para vocês, vocês estão mandando esse comando para o cérebro de vocês, de que vocês são mulheres poderosas, sim, de que vocês são mulheres capazes, sim, de que vocês são vitoriosas, sim. E quanto mais você repete isso, olhando para você no espelho, mais você vai interiorizar aquilo dentro de você e aquilo vai trazer um sentimento de poder e de realidade para isso. E o seu cérebro, na inteligência dele, ele começa a acelerar, mexer os pauzinhos dele para quê? Para fazer com que você realmente seja essa pessoa que você está dizendo. Então, ele começa a criar situações na sua vida que vai trazendo essa realidade para você. Você fala, putz, é isso mesmo, cara, eu estou vivendo isso que eu falei ali atrás, que eu venho repetindo para mim ali atrás, eu estou vivendo isso, sim. Você está vivendo isso porque para o seu cérebro aquilo é real. Só se você, na mesma hora, mandar o comando, não é real, eu não sou isso, eu não sou aquilo que eu estou dizendo, aí ele vai entender e aí ele não vai mover. Ele não vai mover. Entende? Vocês fazem estudos aí né, das obras de Deus, das maravilhas que Deus faz na vida da gente. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que eu falo para todo mundo, eu vou compartilhar com vocês. Guarda bem essa frase. Toda vez que vocês se sentirem fracas, diminuídas, incapazes, vocês falam essa frase para você mesmo. E é o seguinte: Deus não é covarde para permitir que você sinta, tenha um sonho, um desejo, uma vontade, se você não for capaz de realizar esse sonho, esse desejo
e essa vontade. Então, Deus não é covarde para falar para você, permitir que você sonhe com algo que você não é capaz de realizar. Tudo que nasce no seu coração já está pronto nas obras de Deus para a sua vida. Tudo. Por mais absurdo que pareça, por mais que as pessoas que vocês compartilham na vida de vocês, os sonhos de vocês, e as pessoas riem de vocês e falam, você tá doida, Rogéria? Você tá louca? Você nunca vai conseguir fazer isso. Rogéria, depois eu te digo, né? Tô te usando como exemplo, tá? Mas serve para todas. Se nasceu no seu coração esse pensamento, esse desejo, ele já está pronto e realizado nas obras de Deus para você e para a sua vida. E isso vale para todas vocês que estão aqui. Então, se tem uma coisa que eu carrego comigo muito forte, é essa frase. Toda vez que eu tenho um sonho, um desejo, uma meta, um objetivo, eu falo isso para mim mesma. E uma coisa que não me deixa desistir dos meus objetivos é saber, é ter essa certeza, é ter essa fé de que Deus já preparou o caminho para mim, que está tudo pronto ali na frente. Eu só preciso fazer a minha parte, tá? Então, eu participei do processo de coach. Então, vocês estão no processo de coach. Parabéns para vocês, vocês estão aí, ó, no caminho de alcançar, né, a meta e o objetivo de vocês. Façam tudo o que precisa ser feito. Mas, como a Cris disse, com leveza, né, Evelyn? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só toma cuidado para esse tá tudo bem não ser a sua fuga também, né? Só tenha cuidado para não ser a sua fuga. Mas tudo que não traz alegria, tudo que não traz prazer, não adianta você insistir, né? Então, não adianta você querer algo e você se cobrar para depois você ficar se culpando daquilo. Não. Se está trazendo peso, não é para ser, tá? Tem que ser leve. Tudo na nossa vida tem que ser leve. Quando eu comecei na Mary Kay, meninas, eu me encontrei. Eu me encontrei porque eu encontrei a minha missão de vida. E eu acredito que vocês estejam nessa busca. Se vocês ainda não sabem qual é a missão de vida de vocês, eu acredito que vocês estão nessa busca e vocês vão saber e vão descobrir. Mas todos nós estamos nessa vida aqui para cumprir um propósito, uma missão. E quando nós estamos no caminho certo da nossa missão, existem desafios? Lógico que existe. Mas a gente sente algo tão prazeroso, mas tão prazeroso que o amor, né, Cris, é muito maior do que qualquer desafio que apareça, né, na nossa frente. Então, a minha missão nessa vida, meninas, é ser feliz e fazer o máximo de pessoas ao meu redor felizes também. Por isso que eu trabalho, né, são 21 anos já trabalhando aí essa liderança de pessoas, né, trabalhando com comportamento humano, lidando, né, com vários desafios e ajudando pessoas a se reencontrarem, assim como eu me reencontrei. E nesse processo todo, eu fui me descobrindo dentro da Mary Kay, que foi a empresa na qual eu comecei a ter mais contato, liderando uma equipe aí de pessoas, né, uma equipe grande de pessoas. Hoje eu tenho uma equipe de mais de 150 pessoas, na qual eu lidero. E eu fui percebendo que, assim como eu, os meus liderados também tinham muitos desafios internos, por isso eles não alcançavam o objetivo deles dentro dos propósitos. Durante o período da minha fase Mary Kay, né, eu cresci muito rápido na companhia, me tornei diretora muito rápido, com apenas 10 meses de companhia eu já estava me tornando uma diretora. Foi onde eu tive um time grande, o meu primeiro time tinha 30 e poucas pessoas, e daí foi aquele trabalho, né, de crescimento de equipe e tudo. Mas financeiramente falando, eu buscava qualidade de vida, e a qualidade de vida, o dinheiro ajuda, né, bastante a gente a ter essa qualidade de vida, mas acima de tudo foi eu estar mais próxima da minha família. Isso para mim foi primordial. E logo quando eu entrei na qualificação, é um período, né, para a gente se tornar diretor, é como se fosse um teste, né, para ver se a gente dá conta de gerir essa equipe. Um período de 3 meses,
no qual eu tinha uma meta para bater. No meu primeiro mês que eu entrei com a minha qualificação para me tornar uma diretora, eu fui convidada a servir na igreja. E eu falei, Deus do céu, como pode, né? Porque qualificação, a minha estética, a minha filha, servir na igreja requer reuniões, encontros e tal. E aí, eu pensando, meu marido na época, ele... Pensa uma pessoa, gente, que não gostava de nada, fazia cara feia para tudo, poucas amizades, aquela pessoa que não entrosava e achava ruim de tudo. E eu falava, meu Deus, como é que vai ser? E aí, no momento, né, ali da igreja, na renovação carismática, né, católica, teve um momento do Espírito Santo, e foi aonde Deus falou para mim assim, você não está só, eu estou contigo. E quando ele falou isso para mim, você não está só, eu estou contigo, eu falei, então eu aceito. E falei alto, né? E as pessoas da igreja olharam para mim assim, eu falei, meu Deus, Rosiane, olha a exposição aí, Rosiane, imagina só, aquela timidez da época, né? Porque eu ainda carregava comigo a timidez, aliás, eu sou tímida, não pareço ser, mas eu sou tímida. Naquela época... muito essa frase. Oi? Eu uso muito essa frase, hein? Eu não sou tímida, não pareço ser tímida, mas eu sou tímida. Pois é, e é verdade, né? Mas é aquela coisa, eu não vou falar para vocês que quando eu vou palestrar diante de, sei lá, 100, 200, 300 pessoas, que eu não fico gelada, não, porque eu fico muito gelada, mas quem me vê lá em cima não fala isso. Quem me vê lá em cima fala, nossa, você nasceu para isso, Aline. Mas quando eu desço de lá, e se você pegar nas minhas mãos, você vai ver que a minha mão está gelada. Mas desde lá da minha infância, eu aprendi a ir com medo mesmo. Eu aprendi, gente, um pequeno episódio da minha infância que enfrentar o meu medo me faria ser melhor. Né? E essa fase da minha infância foi que a gente, não sei vocês, mas como eu disse, eu tive uma infância muito ativa e a gente brincava muito de bola, de rouba-bandeira, não sei se vocês conhecem essas brincadeiras, mas a gente brincava muito disso. E tinha uma menina na minha rua, pensa uma menina que todo mundo tinha medo dela, todo mundo tinha medo dessa menina. E aí ela estava afim de um carinha e o carinha estava afim de mim e a menina virou para mim e falou assim, se você passar aqui, eu vou te pegar e eu vou te arrebentar toda. Vou te deixar estirada no chão. Falou para mim desse jeito. E a menina era brigona, sabe? Ela era muito mais alta que eu, uma negra, gigante. Aí eu falei, meu Deus do céu. Gente, eu fiquei por semanas dando a volta e não passando, né, na frente da casa dela. Até que um dia eu resolvi passar. Eu olhei assim da esquina, eu vi, não tinha ninguém. E eu falei, não tem ninguém, eu vou passar ali que é mais perto. E eu fui passar. E aí, quem que me aparece? E estava todo mundo, eu não sei da onde surgiu, pareceu um fantasma que apareceu na minha frente ali, ela e a turminha, né? E ela veio e falou, é agora que eu vou Eita, tô vendo minha história aí. Oi? Tô vendo a minha história aí. Olha como é que Deus não faz nada por acaso, Rosiane. Abre essa câmera aí, mulher, que você já se escondeu de novo aqui para mim. Abre essa câmera aí de novo. Para de bobeira e vamos embora enfrentar esses medos, né? Então, nessa hora, ela virou para mim e falou assim, quem mandou você passar aqui? É agora que eu vou te deixar estirada no chão. Eu falei, então vem. Vem, mas vem preparada. E vem sozinha também. Porque você perto dessa gangue sua aí, você é muito mulher. Mas sem essa gangue eu quero ver eu e você. Vem, mas vem com muita coragem, porque quem está disposta a te deixar no chão sou eu. E eu cresci, gente, cresci para cima dessa mulher. E mulher não, né? Na época uma menina, né? Mas quando eu cresci para cima dela, eu estava tremendo por dentro. Só Deus sabia como eu estava me sentindo. Mas quando eu cresci para cima dela, ela se diminuiu. Ela falou assim, eu vou deixar passar hoje, mas amanhã você não passa aqui. Eu falei, pois eu vou passar aqui todos os dias. E você tem uma escolha, ou você para com essa palhaçada e a gente volta a ser o que era antes, todo mundo numa boa, ou então a gente vai rolar nós duas nesse chão e vamos ver quem vence. Resultado, voltou a ser tudo como era antes, tá?
e não teve nada disso. Então, eu fui aprendendo que enfrentar o meu medo, né? Muitas das vezes o medo é o quê? A ansiedade por algo que a gente não sabe se vai acontecer e nem como é. É isso que gera medo. O sentimento do medo, ele é proteção. É o comando de proteção que o nosso cérebro manda para a gente. Tipo, ó, calma, vai devagar ou nem vai, porque pode acontecer. Mas o pode acontecer não quer dizer que vai acontecer. Né? E ele manda esse comando a todo momento. Quando vocês esfriam por dentro, ele já manda esse comando de proteção, é automático. Então, quando você vira e fala, ô, peraí, tem medo, tô indo, cara, vem comigo. Escolhe, ou vem ou fica aí, mas eu tô indo. Vocês vão perceber que o medo nada mais é do que uma pequena crise de ansiedade por algo que vocês ainda nem sabem se vai ser aquilo mesmo. E na maioria das vezes, quando a gente enfrenta, a gente fala, putz, que bobagem, né? Eu com medo disso eu tirei de letra. Né? Mas isso tudo faz parte do processo de vocês, que vocês estão vivendo aí com a Cris, e vocês vão se reencontrando e vão trabalhando cada partezinha da vida de vocês. E aí, meninas, foi aonde eu aceitei, e eu falei, ok, eu aceito servir. E nesse momento eu virei para Deus e falei, Senhor, o Senhor está me convidando para servir na igreja no meu primeiro mês de qualificação. O Senhor sabe tudo que eu preciso. Mas, acima de tudo, eu preciso do Senhor comigo. O Senhor me deu o sinal que era para eu entrar em qualificação e me tornar uma diretora. E hoje eu estou aqui, em qualificação para isso. Então, eu creio que é do Senhor para a minha vida. E eu vou na minha fé até o último instante. E nesse primeiro mês de qualificação, as dificuldades vindo, aquilo aparecendo, foi aonde, um dia, na reunião de unidade, teve um momento cinema, né? Cinema com pipoca. Qual filme que eu assisti? Desafiando Gigantes. O filme da minha vida. Esse filme, cara, ele me ligou uma chave e eu falei, é isso mesmo. Quem somos nós sem o nosso Deus? Quem somos nós se não for para a gente fazer o que Deus mais quer? Amar, né? Deus é amor. O que tem de mais puro e lindo nesse mundo é o amor de Deus. Então, eu falei, ok, tudo que eu for fazer, eu vou fazer com muito amor e eu vou colocar muito amor em tudo. E claro que, assim como aquele treinador precisou preparar o time, preparar a equipe, assim foi eu durante o meu período de qualificação. Me tornei diretora, durante muitos anos eu conquistei essa qualidade de vida que eu queria, eu pude ver a minha filha crescer, no meio do processo veio a minha segunda filha, e tá tudo bem. Eu entrei para a Mary Kay para eu ter qualidade de vida e para eu ser mãe, e eu consegui isso, tá? Só que a gente vai estudando, a gente vai crescendo, vai se reencontrando, vai buscando mais, e eu fui buscando cada vez mais cumprir esse meu papel, essa minha missão de vida e tudo. Durante o período eu descobri que eu e meu marido, a gente caminhava para lados opostos, né? Eu estava indo para o norte, ele estava indo para o sul, e toda vez que a gente caminha em lados opostos, né, da pessoa que está ali do nosso lado, a gente percebe que é como se eu me sentia uma águia de asas enormes, presa pelos pés. Mas eu carregava comigo aquela questão da família, da importância da família, do quanto a família é preciosa para Deus, né? E do quanto a união, aquela coisa toda e tal. Mas depois eu fui entendendo também essa questão de que Deus não quer um filho dele triste e infeliz. Ele não quer isso. E toda vez que eu ia para a igreja, o meu ex-marido fazia cara feia. Pensa, gente, eu indo para a igreja, ele fazendo cara feia. Eu indo, né, cumprir a minha missão e ele de cara feia. Então eu falava, não está dando certo essa questão. E aí eu resolvi me separar e tudo. E isso tem 6 anos que isso aconteceu, essa separação. E as minhas filhas já grandinhas, né? Hoje, a mais velha está com 17, a mais nova vai fazer 10 aninhos, mas, assim, já são meninas, né, que já estão bem independentes aí. E foi aonde, no ano passado, eu resolvi trabalhar verdadeiramente, ano passado não, há 3 anos atrás, eu resolvi trabalhar verdadeiramente o meu negócio para que eu pudesse ter conquistas dentro do meu negócio. Porque, para quem conhece Mary Kay,
todo mundo, quando você fala que é uma Mary Kay, as pessoas perguntam, você tem um carro cor-de-rosa? E eu falava, não, estou trabalhando para ele. Mas o carro nunca foi o meu foco principal. O meu foco principal sempre foi ser uma diretora nacional. Porque para ser uma diretora nacional, são muitas vidas que você enriquece para poder chegar nessa posição. E é meio que uma troca, sabe? Tipo, você ajuda o outro, e com o crescimento do outro é que você cresce. Então, assim que funciona a Mary Kay. Né? Então, se você ajuda o outro, você cresce. Se você não ajuda o outro, você fica na mesma. Então, eu falava, meu Deus do céu, esse carro cor-de-rosa, as viagens e tal, eu já tinha ganho algumas viagens da Mary Kay, e aí veio a primeira viagem para o Caribe, e eu falei assim, nossa, eu preciso ganhar essa viagem para o Caribe. E eu sempre me boicotava nas viagens, não sei se vocês se identificam com isso, se vocês têm o hábito de se boicotarem diante de uma meta pessoal de vida de vocês, mas eu me boicotava, eu fazia tudo o que precisava e deixava faltando assim uma coisa pequenininha para eu não fechar. Quando era no mês seguinte, que a meta já tinha encerrado, eu ia lá e fazia tudo que eu precisava ter feito no mês anterior. Foi assim durante um certo período. Até eu descobrir qual era a chavinha novamente, e eu fui lá, ressignifiquei essa chavinha, e eu falei, a próxima viagem eu fecho, e foi para o Caribe, e eu fechei essa viagem, viajei para o Caribe, fiquei lá 9 dias maravilhosos da minha vida. Voltei, e minha mãe virou para mim e falou assim, seu pai fica perguntando do carro cor-de-rosa, e meu pai é meu xodozinho. E um dia meu pai virou para mim, eu estava lavando meu carro velho, ele virou para mim e falou, minha filha, até que enfim você está lavando esse carro. Por que você não ganha o carro cor-de-rosa? É tão difícil assim? Quando meu pai me falou isso, gente, me doeu lá na alma, que eu falei, oh meu Deus, meu pai já está de idade mais avançada, né? Ele tem 83 anos. Falei, meu pai com 83 anos, ele sonha isso para mim. Não é o meu sonho, mas ele sonha isso para mim. E, cara, será que eu não vou dar isso para o meu pai? Não, eu vou dar isso para o meu pai. Então, eu tomei a decisão de, no ano passado, trabalhar para poder fechar esse carro. Fui na convenção da América em janeiro, lá eu me decidi, falei para a minha diretora nacional, falei, olha, esse ano eu trabalho para fechar o carro, e ela virou para mim e falou, vai começar agora em janeiro? Eu falei, não, isso é um trabalho de 6 meses, tá, meninas? Só para vocês entenderem. E eu falei, não vou começar agora não. Eu vou fortalecer a minha equipe, né? Janeiro, fevereiro e março. Em abril eu entro na qualificação do carro. Aí ela falou, mas por que não agora? Eu falei, não. Em abril eu entro e vou fechar ele quando eu fizer 13 anos de Mary Kay. Em setembro vai ser o meu presente de aniversário de Mary Kay, de 13 anos de Mary Kay, vai ser o carro cor-de-rosa fechado. E aí eu tenho aqui as metas, né? Eu tenho o meu cartaz, eu estou aqui no meu escritório, a parede de frente a mim tem todas as metas que eu desejo conquistar. Todas. Pessoais, profissionais, espirituais. Cartaz de metas, né? Não sei se a Cris já passou isso aí para você, já ensinou essa questão de vocês. Mas eu trabalho muito com isso, com a visualização, né? E com essa questão de trazer e viver e sentir aquilo como se fosse real, que eu finge que tá, que fica. E assim eu fiz durante esse processo, só que veio pandemia, né? Veio pandemia e mais uma vez o meu sabotador queria me fazer desistir. E eu virei e falei assim, meu Deus, o Senhor colocou em mim, no meu coração, o desejo de fechar esse carro. Então, se for do Senhor para mim, eu creio que é, me dê estratégias para que eu consiga trabalhar e fechar essa meta. Eu não compartilhei com a minha equipe que a gente estaria na meta do carro. Eu fiquei em silêncio. Porque a única pessoa que precisava saber já sabia que era ele. Porque ele foi o primeiro a colocar isso no meu coração, né? Nesse meio tempo, ele colocou uma pessoa muito especial na minha vida. Hoje está comigo, né? Já há 2 anos que nós estamos juntos. E ele falou para mim, amor, você vai ganhar esse carro e eu tô com você porque você precisar para poder você conseguir essa meta. Eu falei, então vamos juntos, vamos pela fé. Todos os dias, jejum, oração, joelho no chão, aquela coisa. E Deus foi criando as estratégias para que eu conseguisse fechar. Faltaram todos os produtos na companhia, menos o carro-chefe de cuidados da pele e a famosa base. Era a única coisa que a gente tinha no estoque, o resto faltou tudo. E mesmo assim, nós conseguimos fechar essa meta. Hoje, eu desfilo na minha nave cor-de-rosa, né? Um baita de um carrão,
Um carro que, se eu fosse olhar antes, lá atrás, quando eu comecei, eu jamais imaginaria estar dirigindo, mas eu sempre falei que um dia eu teria um carrão, que um dia eu seria uma pessoa bem-sucedida, que um dia eu conseguiria ajudar muitas pessoas. E isso, eu cresci com isso, e isso nunca deixou de sair da minha boca, da minha mente, principalmente do meu coração, tá? Então, hoje é muito gostoso poder dirigir essa nave cor-de-rosa, chama muita atenção por onde eu passo, mas eu vi que ela é mais um veículo para poder estar enriquecendo vidas novas, né, por aí, através do meu trabalho, do meu negócio, tá? Então, assim, o que eu quero falar para vocês, mediante a toda essa minha história, é que para tudo na vida, você precisa ter uma decisão. Né? Eu não sei o que vocês fazem da vida de vocês, se vocês são só dona de casa, só não, né? Como se ser dona de casa é pouca coisa. Não, pelo amor de Deus. Ser dona de casa é a tarefa mais, eu falo que deveria ser mais bem valorizada nesse mundo, é a dona de casa, né? Mas eu não sei se aqui vocês são donas de casa, se vocês têm outro trabalho, né? Se vocês têm o negócio próprio de vocês, ou se vocês trabalham para alguém, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês, a mensagem que eu quero deixar para vocês, é que tudo nessa vida é decisão. Tudo é decisão. A mente de vocês vai tentar sabotar vocês o tempo inteiro. Mas o segredo é, se vocês sentirem aqui, ó, no coraçãozinho de vocês, se o sentimento ele vem lá de dentro, é para vocês. Pega isso, agarra isso e confia. Deus não é covarde para permitir que você sonhe se você não for capaz de realizar esse sonho. Tá? Então, carreguem com vocês essa força, essa fé, essa coragem. Sejam disciplinadas, tem que ter disciplina. Tá? A falta de disciplina faz com que vocês se percam no meio do caminho. Todo ano eu tenho aqui, ó, o meu caderno. Esse ano eu peguei um caderno grosso, ó, bem grosso. Tudo eu anoto nesse ano. Tudo que está de 2021 está aqui nesse caderno. Aqui eu faço, olha, projeções que eu quero para o meu negócio. E toda vez que eu faço essas projeções, gente, é batata, mas bate assim, sabe? Se não bate a meta que eu coloquei, chega pertinho dela. E às vezes ultrapassa a meta que eu coloquei. Eu aprendi a fazer isso, né? E o mais difícil é você pegar o hábito. E como a Cris disse, a repetição cria o hábito. E o hábito se torna a sua realidade. Então, se vocês começam a fazer repetições, vocês daqui a pouco vão estar fera no que vocês mais querem, tá? Mas também não adianta perder muito tempo tentando ser o que você não é. É buscar aquilo que você tem de bom e canaliza ali no seu melhor, canaliza ali a sua energia. Porque se você já tem aquela qualidade, você canaliza nela, você vai se tornar uma pessoa extraordinária, você vai se tornar uma pessoa especialista naquilo, seja o que for. Se você é uma dona de casa, você pode se tornar especialista em lavar louça mais rápido do que todo mundo, não importa o que você faça, mas você acaba se tornando melhor naquilo, né? Não gaste a energia de vocês com o que não vale a pena. Não fica remoendo o passado passou. Vocês não conseguem mudar o passado. E a maioria das pessoas que não alcançam os objetivos na vida é porque insistem em viver no passado que já era. O seu futuro vem do que você faz no seu presente. Então, se você viver um presente baseado no passado, você não vai ter presente e, obviamente, você não vai ter futuro. Então, busquem de verdade viver o momento presente. É o que a gente tem hoje. Né? Então, hoje, você vai acordar, né? Vamos supor, estou falando hoje, mas como se fosse amanhã. Hoje você vai acordar, você acordou, abriu seus olhos, antes de levantar da cama,
Agradeça. Agradeça ali, obrigada, Deus, obrigada por mais um dia de vida. Quantas pessoas vão dormir hoje e não vão acordar amanhã? É verdade? Nós não sabemos. Então, é agradecer pelas pequenas coisas aí, pega mesmo o caderninho da gratidão de vocês, que a Cris passou como exercício, agradeça as pequenas coisas, a gente tem mania de querer agradecer só coisas grandiosas, não, seja grata no pouco, que o muito chega até você. Aprender a ser grata no pouco, no mínimo, porque aí você vai ter o muito para agradecer. Tá? Então, faça esse exercício aí da gratidão, faça o exercício do espelho, sim. Eu detestava ler, gente, você tem uma pessoa que detestava ler, ó, prazer, Aline Cunha, detestava ler, morria de preguiça, e daí eu fui pegando gosto, se identificou, né, Rogério? Eu fui pegando gosto por isso, e hoje eu tenho aqui pilhas e pilhas de livro. O conhecimento, ele é algo que é seu e ninguém tira de você, tá? Mas conhecimento sem prática é a mesma coisa que nada. De nada adianta você ter muito conhecimento e não ter prática. Se vocês não são muito de leitura, de pegar o livro e ler, ouçam os e-books, ouçam os livros. Tem na internet, vocês conseguem gratuitamente, né? Os livros, se for lá, Os Segredos da Mente Milionária, audiobook, vocês vão encontrar lá, vão escutando, porque você vai escutando, vai mentalizando aquilo, mas pega um caderninho e vai anotando o que vocês acharem importante ali daquela escuta, porque quando você escreve, você está materializando aquilo que você está ouvindo e aquilo vai fazer mais sentido para vocês, tá? Então, façam isso, o hábito de ler me trouxe o prazer da leitura, que antes eu não tinha, e hoje eu tenho. Tá? Então, assim, essa é um pouquinho da minha história, né? Tem muita coisa, se vocês quiserem me seguir aí na minha rede social, né? Aline Cunha, @ Aline Cunha, AM, tá? É o meu Instagram, então vocês fiquem à vontade. E eu quero mais uma vez agradecer a Cris pelo convite, Cris. Eu espero ter contribuído aí, né, um pouquinho com vocês aí com a minha história, né? Ter contribuído aí para a vida dessas mulheres maravilhosas. 3 novas pessoas que eu acabei de conhecer e foi um prazer, tá, meninas? Estar aqui com vocês, dividindo essa sala aqui de aula, tá? De verdade, foi um prazer estar aqui contando um pouquinho da história. Espero que em algum momento da vida de vocês possam lembrar de alguma coisa que eu disse e falar, ó, a Aline falou isso, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Anotou tudo, Evelyn? É isso aí. Parabéns. Muito bom, Aline, muito obrigada. Foi uma noite sensacional, né? Uma mulher que venceu várias barreiras, várias dificuldades, né? Vários desafios, porque a dificuldade está dentro da gente, o desafio é para ser vencido, né? Mas a dificuldade é a gente que cria. Porque tudo aqui, ó. Exatamente, tudo é desafio. E se a gente olha como desafio, todo desafio pode ser superado, né? Então, eu queria muito mesmo te agradecer, foi sensacional, foi um momento fantástico. Nós estamos no comecinho do processo com essas mulheres aqui, maravilhosas, e eu sei que essa palavra sua, a sua história, constrói histórias, né? Modifica histórias, e traz força para viver novas histórias. Então, que vocês abracem aí as dicas da Aline, né? Tenha suas metas. Eu, antes de ser coach, antes de trabalhar com mentoria de mulheres, antes de tudo isso, eu já tinha um costume de fazer uma carta no final do ano com aquilo que eu gostaria de conquistar no próximo ano, né? E deixava aquela carta lá e, por incrível que pareça, as coisas que estavam naquela carta aconteciam na minha vida. Agora, mais para frente, vocês vão aprender a fazer o mural, a fazer as metas por escrito, e isso vai trazer para vocês, né, esse olhar de saber onde eu estou e onde eu quero chegar, que é o que a Aline fez, né? Ela sabia onde ela estava, ela sabia o que ela queria alcançar, quando ela alcançou, veio para ela mais um desafio, e os desafios estão aí para serem vencidos. E tudo que a gente precisa está dentro da gente.
A gente só precisa saber acessar essas ferramentas. Vocês viram a história da Aline quando ela conta que ela vai acessando ferramentas dentro dela. A persistência, a perseverança, né? O olhar 20% para cima, a subir de novo, né? A deixar para trás aquilo que não contribui, a construir um novo caminho. Então, tudo isso são ferramentas que já estão dentro de nós e que nós precisamos saber acessar. E é para isso que nós estamos aqui. Ô, Cris, essa carta aí, né, que você fazia, eu também tenho o hábito de fazê-la, né? Está chegando agora a época de eu abrir a minha cartinha e escrever uma nova carta, né? Isso. Eu abro a carta em dezembro e em janeiro eu escrevo uma nova carta. Eu sempre faço assim. E é claro que a gente lembra, né, das coisas que a gente escreve na carta, mas chega um certo ponto que cai no esquecimento e você nem lembra de tudo mais. Mas abrindo a minha carta do ano passado, a carta de 2019 para 2020, estava basicamente tudo que eu tinha colocado. Inclusive, né, a questão do carro, a questão do meu crescimento profissional e, principalmente, a questão do meu companheiro hoje. Gente, todas as qualidades que eu coloquei na carta, né, ele veio com essas qualidades, tá? Então, assim, é muito importante isso. Como faz sentido isso? Hoje eu tenho uma pessoa que caminha na mesma direção que eu, que segue os propósitos de Deus assim como eu, né, que está junto ali comigo para tudo, me apoia no meu trabalho e eu apoio ele no trabalho dele. Então, hoje nós somos pessoas que estamos juntos aí e isso faz toda a diferença para esse avanço, né, na vida. Então, assim, é muito importante. A Cris vai falar para vocês mais para frente sobre isso e vai valer a pena, tá? Façam sem julgamentos, porque funciona demais. E aí, às vezes, as pessoas podem pensar que a gente não faz, né, o exercício. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho páginas e páginas e páginas de caderno, onde eu fui escrevendo coisas que eu sou e coisas que eu queria me tornar dentro do meu propósito, da minha realidade, do meu sonho e daquilo que Deus preparou para mim. Então, eu creio, sim, que Deus tem muito para fazer na vida de cada uma de nós, né? Dizer que o que Deus vai fazer é grande, é sempre grande. Aos olhos de Deus, as coisas são sempre grandes. Aos nossos olhos é que tem medidas, mas aos olhos de Deus, as coisas, mesmo que para nós pareçam pequeninas, elas são grandes, porque é o agir dele em nós. Então, que você seja o portador disso, que nós sejamos portadoras disso, e que nós sejamos transformadoras de outras mulheres, para que elas vivam vida plena, para que elas vivam a plenitude, a vida em abundância que Deus prometeu para nós. Ok? Muito obrigada, Aline. Mulheres maravilhosas, muito obrigada por essa noite. Que Deus continue abençoando vocês, continuem nas leituras, vou dar essa semana aí para vocês concluírem as leituras de vocês, na próxima semana, isso, vocês têm livros para concluir, então concluam os livros, e na próxima, e vejam os filmes que ainda não viram, façam os exercícios, vamos conversando pelo grupo, e semana que vem a gente vem com um novo conteúdo, vem com novos livros, vem com um novo filme, tudo novo, ok? Um beijinho para vocês, Deus abençoe, eu vou encerrar aqui a nossa gravação.